Olá, e a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência e hoje a gente traz uma novidade. Por conta dessa turbulência aí na economia do país, a gente vem, lamentavelmente, acompanhando aumento no desemprego, mais empresas fechando as portas. E como sobreviver no mercado com essa crise? A partir de hoje, todas as semanas, a gente vai estar batendo um papo com a consultora de empresas, Muna Issa. Muito obrigada, Muna, por ter aceito esse convite, essa parceria, por semanalmente estar aqui com a gente, trazendo dicas aí de como se manter no mercado. Eu é que agradeço a oportunidade, acho que é um momento muito oportuno para que a gente possa trazer, discutir temas tão polêmicos, né? Tão difíceis, né, nessa economia e que tem solução. Então vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre mercado, sobre economia, sobre situações difíceis dentro da gestão, sobre melhorias de processo para enfrentar essas dificuldades. Para quem tem casa entender melhor, o que a gente vai tentar trazer aqui são estratégias que podem aí dar uma mãozinha na hora daquela dúvida. Por exemplo, sua empresa não está vendendo como vendia, o índice de lucro caiu. Isso. Vamos fazer uma lista para a gente saber o que é prioridade na hora do corte. Será que cortar ali a capacitação do funcionário ou o número de funcionários é o ideal ou não? Será que não teria um outro ponto ali que pudesse apertar o cinto? Bem como falar também sobre o que a gente pode inovar dentro da empresa, o que a empresa precisa se reinventar nesse momento para superar essas dificuldades. Então vamos falar um pouco sobre esse mercado que existe, tanto nacional quanto internacional, opções de mudanças e melhorias dentro dos processos, buscar alternativas de produtos ou serviços que estão em alta e que também podem ajudar a dar uma dinâmica diferente no processo de gestão. E aí quando você traz assim, olha, Dani, produtos e serviços que estão em alta. Isso. Como a gente vem acompanhando essa questão do aumento no desemprego, a gente vem acompanhando também o desejo de mais pessoas em abrir a própria empresa. Isso. Mas aí precisa também ter um acompanhamento e um planejamento, porque essa aventura pode acabar mal. Até porque ter um negócio não é uma aventura e a gente precisa entender que ter um negócio é concretizar algo no universo. E como é concretizar isso? Se eu não me planejo, se eu não me organizo, eu tenho uma grande chance de não durar muito tempo no mercado. Vamos falar muito sobre isso, que vai ser bem interessante. Por exemplo, a pessoa sabe muito cozinhar, ou a pessoa sabe muito costurar, mas aí há uma diferença em você trabalhar para alguém executando essas atividades e você ser dono da empresa que executa essa atividade. É verdade. É importantíssimo que você goste do que faça, mas precisa muito mais do que isso, né? Gostar é um passo, mas precisa muito mais, precisa empreender, precisa gerir, você vai lidar com pessoas. E como é esse processo? Não é só o seu sonho, nem o seu desejo. É gerir uma empresa. Isso também é algo que é grandioso dentro de um processo e que muitas vezes as pessoas abrem um negócio pelo que você falou, né, por gostar. Que é importante. Mas, que é importante. A pessoa ter essa aptidão, a pessoa ter essa habilidade. Eu acho que é um passo primordial. Mas, e todo o processo de gestão? E lidar com essas dificuldades do mercado? Esse é o grande desafio de um bom gestor. Porque o que todo mundo quer é abrir uma empresa e ver essa empresa evoluindo. E aí, quando você fala empresa evoluindo, é você empregando mais pessoas, assim, como lidar também com o funcionário, com os direitos trabalhistas. Isso. E, além de tudo isso, existem muitas empresas familiares. Também vamos estar discutindo aqui como lidar com a empresa familiar. Quais são os desafios dessa relação na gestão empresarial? Também é um assunto em que a gente vai estar discutindo, trazendo inclusive empresários que se superaram e que estão a todo dia no mercado buscando se reinventar. Porque tem isso também, gente. A gente vai estar aqui todas as semanas trazendo esse assunto uma vez por semana. Muna vai estar sempre acompanhando a gente, mas ela também vai estar trazendo empresários para contar um pouco aí do dia a dia, da dificuldade, de como esses empresários têm superado esse momento e, assim, estratégias que a gente está chamando atenção por conta dessa turbulência na economia, mas que são estratégias
de vitória em qualquer momento. Cases de sucesso. A gente vai falar aqui, claro, da teoria, né? Mas também vamos trazer a prática, vamos trazer pessoas que estão vivendo situações da qual a gente vai estar debatendo e mostrando seus exemplos de sucesso. E aí tem algumas coisas para quem está em casa entender bem o que é que a gente está tentando fazer aqui. Olha, nessa crise, importar, Deus me livre, exportar, Deus me livre, não. É possível sim, a gente também vai estar trazendo, assim, casos nessa área. Isso, ampliar um negócio em plena situação de crise, que loucura! Será que é loucura? Vamos falar sobre isso. Empreender uma gestão familiar. Será que é viável? Como é que isso acontece no dia a dia? Existe uma alternativa de uma gestão profissional? Vamos estar discutindo sobre isso. E a gente estava conversando agora há pouco, a gente estava trazendo assim, olha, tem aquelas pessoas que sabem muito, têm muita habilidade, sabem muito cozinhar, sabem muito costurar, enfim, uma área que a pessoa tem interesse aí, que desenvolva bem aquela atividade. Mas a gente também tem um outro lado, que assim, a pessoa se perdeu o emprego. Não, agora eu vou ser empresário. E aí percorre ali a vizinhança e vê que tem 1, 2, 3 lojas, por exemplo, de artigos infantis. E não, então tá dando certo, eu também vou abrir uma loja de artigos infantis. Isso. Vamos falar dos modismos, né? De como empreender, não pelo modismo, mas sim pela consciência, pelo trabalho, pela busca, pelo estudo. Eu costumo dizer que todo mundo precisa estudar muito para poder empreender. Então a gente também vai estar trazendo aqui exemplos, cases de sucesso sobre esse momento, sobre essa situação. Já adiantando algumas dicas, para a pessoa abrir uma empresa, ela precisa ter ali uma série de coisas assim, muito encaixadinho, um quebra-cabeça muito bem montado ali. Não dá para estar deixando faltar uma peça aqui, uma peça ali, porque essas peças elas podem ser primordiais. Por exemplo, saber quem é o seu público. Público-alvo, fornecedor, qual o seu ponto, o que é que você realmente vai empreender? Será que o que você gosta de fazer é o que o público realmente necessita, é o que o mercado está desejando? Então, o primeiro passo em um processo de empreender um negócio é você analisar não como você quer, mas como você vai ofertar este mercado. Então, qual é o ponto? Onde é que você vai estar? Você precisa de um ponto fixo? Não precisa. Você pode ter um mercado virtual. Quem é o seu público? E o seu público não pode ser todo mundo. Então, essa história de dizer, eu vendo comida e todo mundo come. Não é verdade. Então, a gente precisa começar, eu costumo dizer que a gente precisa trabalhar o funil. Vamos afunilando, vamos pensando no macro e trazendo para o micro, até realmente você conseguir mapear isso. E ninguém melhor do que você mesmo para poder definir esse seu primeiro momento de empresa. Você pode ter um acompanhamento de uma consultoria, pode ter uma assessoria de alguma instituição que com certeza está aí ao mercado, mas ninguém melhor do que o próprio empresário para poder definir, afunilar e chegar em um produto final. Até porque as pessoas pensam assim, não, eu vou abrir uma lanchonete, um restaurante, assim, pensando assim, alimentação. Isso. Certo? Mas que tipo de alimentação você vai vender? É o quê? É prato feito? É sanduíche? Ali naquela área, será que não tem vários outros pontos que já vendem aquele produto? Qual vai ser o diferencial? Isso, como é vai ser o natural, preço? isso, exatamente. Então, definir isso. Se é natural, se vai ser comida nordestina, se vai ter um mix de produtos. As pessoas começam normalmente com uma atividade, daqui a pouco já está vendendo um monte de coisa em um espaço só. Por quê? Porque sai querendo atender todo mundo. E aí a gente tem que partir de um princípio. Quando a gente quer acertar todo mundo, a gente não tem um alvo nenhum. Então, quando você não tem alvo, você não consegue saber qual é o seu caminho. Então, vamos discutir um pouco sobre isso. O que é importante para o empresário? É ele ter um alvo. Onde eu quero chegar? Para que você possa mirar nesse alvo e trilhar o seu caminho. Essa é a nossa proposta nessas nossas discussões aqui, durante esses nossos encontros. Que alvo o empresário deve ter à sua frente para que ele solte ali a sua flechinha e dê um bingo. Agregar é bom, mas precisa ter cuidado e planejar também. Muito cuidado. Tudo com muito planejamento, com muita estratégia, escrevendo muito, que é muito melhor você falir no papel escrevendo do que você falir no bolso. E aí tem isso também, às vezes as pessoas, perdi o emprego, então assim, eu pego minha economia e vou investir ali
no próprio negócio, ou por sonho, ou por falta de opção no mercado, e aí por falta desse planejamento a pessoa pode ficar sem o emprego, porque já decidiu abrir um negócio que já estava desempregado, sem a empresa e sem as reservas, economias. É verdade, você tocou num ponto importantíssimo atualmente. Pelo índice de desemprego, como você disse anteriormente, tem muita gente saindo aí com seu fundo de garantia, com toda a sua economia e pensando desesperadamente em investir em alguma coisa. E esse desespero pode ser a sua maior doença no futuro, porque você vai acabar não tendo nada, perdendo tudo, e aí? Quer dizer, nem a sua reserva, nem um empreendimento, nem um trabalho. Então, cautela, cuidado, não empreenda pelo desespero. Porque as estatísticas nos mostram que empreender pelo desespero já começa com data para acabar, para a empresa acabar. Vai acabar engrossando a lista daquelas empresas aí que fecham as portas, muitas até com menos de um ano, 2 anos, não é isso? Exatamente. Franquia ou a própria empresa? Quando escolher, quando fazer essa escolha, olha, não, eu vou optar por uma franquia, não, eu acho que eu tenho condições, eu prefiro abrir a empresa, que não tem nada a ver com a franquia. Esse também é outro assunto que a gente vai estar abordando aqui. Quando pedir empréstimo, por exemplo, olha eu vou pedir um empréstimo porque eu quero realizar o sonho de montar a empresa. Quando isso é necessário e aconselhável ou não. Isso. E aí, mais uma vez, a gente volta. Temos muitos temas a tratar, porque todo mundo acha que pegar empréstimo é a pior coisa que existe. Na verdade, não é. Qual é o seu produto? Eu vendo comida, eu vendo roupa, eu vendo sapato, eu vendo artigos de presente. Qual é o produto de banco? Dinheiro. Mas esse produto, ele é necessário, ele é viável. Ele só precisa ser bem planejado para chegar no momento certo e ser utilizado da forma certa. Então, vamos discutir qual é o melhor momento de se pegar um empréstimo e o que é que eu devo fazer com esse empréstimo dentro da minha empresa. Então, são muitos assuntos, vocês vão precisar estar acompanhando aqui uma vez por semana. A gente vai estar com a Munaíssa, assim, mais uma vez. Muna, muito obrigada. Na verdade, a gente começou comum aqui com entrevista de uma forma geral sobre a questão da consultoria de empresas. Isso. E aí acabou surgindo essa ideia dessa parceria. Isso, mas eu é que agradeço e convido a todos que não percam, né? Que a gente vai estar fazendo o nosso melhor, trazendo temas bem calorosos, temas que serão importantes e que cada um vai poder aproveitar um pouquinho e transformar isso dentro da sua empresa. Então vamos aproveitar essa oportunidade e juntos empreender. Então, nosso encontro fica marcado. Próxima semana, a gente já trazendo entrevistas com empresários para as pessoas em casa irem percebendo, olha, eu passei por isso. Poderia ter feito isso. Olha, estou numa situação semelhante. Será que se eu for por esse caminho? Então, e aí a gente trazer dicas aí para você ir ajustando a sua empresa sem precisar fechar as portas. Perfeito, com certeza. Então, a nossa entrevista hoje aqui com a Munaíssa vai ficar por aqui, mas no próximo bloco vocês acompanham aí a dica da marmitaria do chefe. Hoje é dia do quadro Fica a Dica. Depois do intervalo, a gente volta a se encontrar amanhã aqui no mesmo horário, a partir das 13h30. Eu espero você.